gente finíssima do meu canal Motoboy Filmador Roberto, é nona atividade, moçada. Vamos que vamos na correria do endereço aqui do meu amigo Cristiano, seguidor do canal, gente boa. É isso aí, vamos lá devagarinho, porque estamos quase chegando. Eu tô aqui na localidade da Maia, moçada, chama aqui localidade Maia. E é o seguinte, vou ali agora conhecer pessoalmente o meu amigo aí, seguidor do canal Cristiano. É, gente boa, vou dar pista pra direita aqui. O GPS parece que tá mandando virar direita ou não, tá mandando ir reto. E eu que tô ficando doido. Eu com o GPS sou um problema. E conheci o Cristiano pessoalmente aí. Conheci ele no curso de CAN online, né? Fizemos amizade mesmo ali virtualmente, ali online no curso. Esse curso que eu acabei agora de 140 horas. O Cristiano já morou na Inglaterra também. Fizemos grandes amizades aí, como se diz, online, né? E agora eu vou conhecer o homem pessoalmente. Tô vindo aqui na residência dele aqui, que é na Maia, mandou localização. E vamos dar um pulinho lá, trocar uma ideia com ele. E o Cristiano, olha, inclusive o Cristiano tem um canal no YouTube aí, gente boa. Eu vou ver se eu consigo pegar com ele o link do canal dele, deixar pra vocês aqui, seguir lá. Ele tem um grupo de WhatsApp, vocês podem seguir o canal dele. E lá no canal dele pedir ele o link do WhatsApp dele, que eu faço parte desse grupo, que é um grupo agora de caminhoneiro, que ele criou especificamente só pro assunto de caminhão, falar do CAN, falar da carteira, como se tira, tudo nesse assunto da carteira. Então o Cristiano, que é o administrador, então já sabe, né, gente boa? Se inscreve no canal dele, pede ele para entrar no grupo. Aproveita que o grupo tem poucas pessoas, deve ter umas 40 pessoas só, então ainda cabe muita gente nesse grupo. Então o ideal é você falar diretamente com o Cristiano no canal dele. E eu tô participando do grupo dele porque o grupo dele aqui vai falar tudo na área dos caminhão. É muitas perguntas lá, muita resposta, muita coisa. Tudo na área do tacógrafo, o que vocês imaginar na área dos pesados, tá lá no grupo dele. É só vocês entrar no canal dele também, com o Cristiano também, começar a dar dica no canal dele sobre a área dos pesados. E é isso aí, vou conhecer aqui, tô um pouco ansioso, conhecer o seguidor pessoalmente. Como fiz amizade também com todos os que estão no grupo também, né? Que estão no grupo, que fez parte da formação. Já agora quero mandar um abração para todos do grupo, que é o grupo que nós fizemos amizade, né, cara? Que é o curso online, e acaba que a gente faz aquela amizade. Nós ficamos ali 140 horas praticamente, todo mundo junto ali, convivendo todo dia, online ali, um olhando pra cara do outro o dia inteiro, só falando sobre regra de trânsito, falando sobre tacógrafo, falando sobre leis, muita coisa na área dos pesados. Então, aí nós ficava ali o dia inteiro naquela interação, todo mundo. Deixa eu virar a câmera pra cá um pouquinho aqui, não sei se vai dar pra virar. É isso aí, gente. Bom, agora eu tô chegando aqui agora, perto da casa do nosso amigo aí, seguidor do canal. E vamos agora aqui falar com ele um pouquinho. E ele vai contar um pouquinho de novidade pra gente aí, né? A câmera tá um pouco baixa aí, porque não dá pra mexer aqui na resolução em andamento, é complicado. E como se diz, né? Da agora pra frente eu vou estar sempre a falar no mesmo assunto, que é essa área dos caminhão, que é essa área toda aí, a dúvida que o pessoal tá tendo. E é isso. Deixa eu virar a imagem pra frente aqui, porque a imagem da frente tá bem melhor, porque essa outra imagem tava escura daqui de dentro do carro aqui. Estamos quase chegando, tô aqui nessa localidade, igual eu falei com vocês, localidade aqui chama Maia, né? E por acaso uma localidade muito boa, muito bonita aqui, ruas espaçosas, tudo muito limpinho. Gosto muito dessa cidade da Maia, é muito boa mesmo. E é isso, vamos que vamos devagarinho. Desculpa algum seguidor do canal que tá entrando em contato comigo aí. Tem muita gente me ligando, mandando mensagem no Instagram, no WhatsApp, no Message, no Facebook. Gente, eu tô aqui no corre danado. Já era pra mim estar lá buscando os diamantes. Eu alterei aqui minha data de ir embora, porque eu precisei pegar um documento no cartório. Sexta-feira não consegui buscar o documento, então eles me jogaram pra terça-feira. Mas já era pra mim estar lá, ó, no Rala Rala. É um bate e volta. Eu nem quis avisar a galera do canal que eu ia estar vindo aqui, aquela coisa toda, porque eu sabia que eu não ia conseguir dar atenção para todo mundo. Então peço imensa desculpa para vocês que tentaram entrar em contato comigo e não tá conseguindo falar, porque eu tô aqui resolvendo um monte de coisa ao mesmo tempo. E tem um ano que eu não venho aqui, tava vendo a família, e é aquela coisa, é complicado, sabe? Então o que acontece? A próxima vez que eu vim cá, igual eu vim cá agora e fiz as minhas 10 horas no caminhão, na aula prática, né? E daqui 15 dias eu vou estar aqui, mais ou menos, eu acredito daqui 15 dias eu vou estar aqui novamente para poder fazer o campo, fazer mesmo o campo, que é a aula, né? A aula mesmo. Vou fazer a prova, quer dizer, a prova de 60 perguntas. Essa prova de 60 perguntas é igual aquilo que eu falei com vocês. Eu posso errar no máximo 23 perguntas e tenho que acertar 47. Se eu acertar 46, eu não passo. Então agora eu tenho que estudar, além de estar estudando inglês, tenho que estudar, intensificar, como é que eu posso falar? Intensificar os estudos, é isso que eu quero falar. Eu tenho que intensificar os estudos do CAN, porque breve eu vou estar voltando aqui para fazer
essa aula prática, então hoje não posso falhar. Porque se eu falhar, eu vou ter que pagar de novo, vou ter que ficar muito tempo. O problema não é nem pagar, porque 100 e poucos euros um cara paga ali brincando. Se precisar de repetir, o negócio não é nem o dinheiro, o negócio mais é questão do tempo que se perde. Então, não quero perder esse tempo não. Quero já aproveitar e quero já passar direto e depois ver o que pode fazer já para ir poder já cair no mercado aí. E é isso, vamos que vamos. Tô aqui chegando perto da casa do meu amigo Cristiano aqui. Ele mandou uma localização aqui que é para nós encontrar aqui perto aqui num café. Deixa eu ver onde é a localização direitinho. Sei que eu sei que eu tô quase chegando. O cara me deu preferência de passar. Vamos passando devagarinho, que está aqui quase chegando. Vamos lá conhecer o homem aí. Vou deixar aqui na descrição aqui, moçada. Vou deixar aqui na descrição aqui o link do canal dele. Vamos arrumar um lugar para parar aqui, para estacionar. Olha, já achei, já não achei. Vamos arrumar um lugarzinho para parar aqui. Tá difícil. Achei ele. Achei uma vaga ali. Vamos aqui. Encostar. O homem tá ali, ó. Ô, moleque. Pera aí. O homem já tá ali em espera. Ó. Já está. O homem já tá me espera. É isso aí. Fala, gente boa, vamos que vamos. Olha o homem aí, e aí, Cristiano? Fala, meu querido, tudo bem? Pô, até que a gente conhecia, meu. Prazer, satisfação. Tá mais fácil ir lá na Inglaterra ver a rainha. Não, nem me fala, o pessoal, olha, eu vou te ser sincero, o pessoal do canal aqui vai ficar chateado comigo, é muito corre-corre. Eu acredito. Muito corre-corre, que é complicado. Gente boa, olha, tô só serrando, meu negócio é só serrar. Olha aí, olha aqui, cafezinho. Só um biquinho. Tá bom, só um biquinho. Um cafezinho. Gente, olha pra você ver, eu não tô passando ruim aqui em Portugal não, né? Olha aí, olha aqui, não é um queijinho mineiro não, mas é um queijinho de Portugal aqui. Tô só serrando pra todo lado que eu vou, hein? Nossa. Só crescendo. Ó, só crescendo a pança. Gente, bom, olha, conheci o homem aqui pessoalmente, o Cristiano. Fiz amizade com ele, que ele já é seguidor do meu canal. Não. Eu assustei, né? Deixa eu falar, Eu assustei porque eu conheço esse camarada já há um bom tempo de vídeo. Encontrei com ele em frente no North Shop uma vez, mas só deu pra comentar que você tava na correria, né? Pois você falou que me cumprimentou. Exato, você mas foi rápido, né? Pra conhecer pessoalmente foi agora. Mas você foi fazer o curso do CAN, eu fui fazer o curso do CAN, coincidências à parte, quem eu vejo lá? Carlos. E o Carlos eu não conheço, e esse Carlos não entrava, porque você tem dificuldade para entrar, né? No primeiro dia eu perdi 1 hora e 15 minutos. Pô, eu não sabia quem era Carlos. Quando entra o Carlos, eu vejo a cara do homem, é o Roberto. Toda atividade. Quer dizer, fizemos o curso junto, né? Curso do CAN. Nossa, e naquela altura você me ajudou muito ali. Não, tamo junto, olha, isso mesmo. Gente, pra quem vai fazer o curso do CAN online, tem que estar com a internet boa, tem que estar com o computador bacana, ou o telefone tem que ser um telefone bom. Instalar a aplicação no telefone também. Instalado, tem que ser tudo muito bom. Sabe por causa de quê? O meu computador, meu computador é antigo, eu não quis atualizar. Quando eu fui entrar, era só BO. Peguei o computador da minha filha, mesmo assim o computador dela não estava aceitando. Você tem que estar com tudo top, não é com o computador zero, você tem que estar pelo menos ali com o computador atualizado, né? Atualizado, sem muita coisa. O Cristiano me ajudou ali nos primeiros dias para mim entrar. Você te mandava o convite, né? Ele mandava o convite para mim, eu conseguia entrar, tava difícil. E, enfim, olha, conheci o homem aqui pessoalmente, tô feliz. Tamo junto, prazer, cara. Já era seguidor do canal e, olha, inclusive, gente boa, já agora vou deixar na descrição do vídeo aqui, para vocês, como já falei, já vou deixar na descrição do vídeo aqui o canal para vocês seguirem. O canal dele lá, olha aqui, ó. Esse aqui, vou deixar você mostrar. Pode mostrar, aqui, não, tá aqui. Esse aqui foi o primeiro adesivo que eu fiz, que o canal mesmo, a razão mesmo social do canal chama CLG 2013. Mas se pesquisarem por CLG Portugal, muita gente me conhece aí. Sou um dos primeiros youtubers, eu, Fê Gourmet, você está falando? Fê Gourmet, mais outros aí, somos youtubers desde 2012, 2013, né? E pronto, dei uma parada, morei na Inglaterra há 3 anos. Eu agora estou voltando com vídeos, alguns conteúdos. Por quê? Porque depois os vídeos, tanto o meu quanto do Roberto, não vai ser só de 2 rodas mais, né, Roberto? Agora vai ter mais roda, né? Agora vai ter mais rodas. Então vamos ter conteúdo aí pra falar sobre a galera que tá vindo aí pra curtir, né? Pra trabalhar nas carretas, né? Nos caminhão, né? Agora sim, né? Agora se Deus quiser vai ser carga pesada. O carta já tá na mão, o CAN tá 99,9%, né?
O CAN praticamente só falta agora a gente fazer falta o a MTzinho prova na lá, MT lá. a gente quebrar pau lá e tá feito. Então, tá quase terminado. Então o conteúdo do canal vai ser falando de Portugal, né? Como óbvio, né? Pessoal, muita gente querendo vir pra cá. E conteúdo também da galera do caminhão, né? Pois é, porque agora nós vamos pegar a coisa da carga pesada. Igual eu falei com você, gente boa, pra quem quiser, segue lá o canal dele. Nós temos um grupo também do WhatsApp. Quem quiser saber sobre assunto de caminhoneiro, específico só mesmo de caminhoneiro, por exemplo. Para quem está querendo, por exemplo, saber sobre imigração, sobre documento, não adianta entrar no grupo com o Cristiano. Se você entrar no canal dele, se inscrever, e ele vai deixar para vocês o contato lá no canal dele, que é do grupo. Esse grupo ele criou, igual eu falei com você, só específico, tudo sobre área de pesada. Pra gente trocar experiência, quando estiver na estrada, não é? Falar, olha, tal, pra gente poder informação, né? O nome do grupo é CAN 2021, né? Eu pus um nome específico, CAN 2021, que a gente fez o CAN agora, em 2021. Aí, ó, CAN 2021. Já agora eu quero mandar uma alusão pra todo mundo do grupo aí, ó. É verdade, vamos que vamos. Do grupo a gente não vai lembrar o nome de todo mundo. Pois mas os brazucas lá, os nossos compatriotas, os nossos também irmãos portugueses que estão lá também. Abraço pra todo mundo, né? E já aproveitar também e mandar um alô aqui para todos os formadores aí, todos os formadores do curso Saraiva. Formação Saraiva, olha, 5 estrelas pessoal, a diretora e dona, que é a Sandra Saraiva. 5 estrelas, olha. Não falhou nada, foi tudo nada, muito impecável. Nada. Quem precisar de fazer CAN, formação Saraiva, não tem melhor. Exatamente. E o meu instrutor aí, né? O Célio. Célio Natividade, é o Célio Natividade. Você fez um vídeo com ele, o vídeo que tá aí anterior no seu canal, né? Com o Célio, a primeira e a segunda parte, um cara sensacional, um cara com 18 anos de experiência na estrada, né? Ele falou, ó, é impecável, não. Ali é muito profissionalismo. Inclusive a DR, né? Ele tem muita experiência na DR, né? Com cisterna que ele falou. Não, já combinei, vou fazer o DR com ele. Com ele, né? Eu acabando o CAN aqui agora, já vou engatilhar meu curso. Eu vou ter que vir cá para Portugal, ficar uma semana. É uma semana, não é? Porque se você fizer laboral, são 3 dias e meio ou 4 dias e meio. Aí, vamos colocar 4 dias que eu vou ter que vir cá. Porque tem que fazer presencial. Um dia é nos bombeiros, primeiros socorros, incêndios, é mesmo lá nos bombeiros. Bombeiro mesmo? Bombeiro mesmo, você vai apagar fogo mesmo. Caramba, eu tô falando que vou fazer DR, eu nem sei do que eu tô indo me meter, gente boa. Não é fácil, né? Tem que ser. Já tô indo me meter aqui em. Carga perigosa. Nem apagar fogo, olha pra você ver. Carga perigosa, é verdade. Não tem fogo naquele trem tudo lá. Não, pois é, olha. Top demais, né? Olha, gente, é o seguinte, o Cristiano também aqui tem uma vasta gama de experiência. E o Kay, onde é que você morava lá mesmo? Eu morei uma semana em Stratton, em Londres, e aí recebi a proposta de emprego no sul, pra baixo, perto das praias, perto de Southampton. Eu morei em Portsmouth, 3 anos. Portsmouth eu conheço como a palma da minha mão. Você me julgar qualquer lugar, só que você vai namorar Natal, eu só olho no GPS, fecho o GPS e vou. Conheço a cidade como a palma. Eu trabalhei lá há 3 anos, na Eurocar Parts, fazendo Uber Eats, fazendo Deliveroo e fazendo a Just Eat. Eu trabalhei nas 3 empresas. A Just Eat é boa. Just Eat é top. A Just Eat é top. Ela assim, te joga pra longe, mas ela paga a ida de coleta e a entrega pro cliente. A Just Eat hoje é a Stuart, exatamente. Uma comprou a outra, uma coisa assim. Eu vi alguém falando, meu colega falando. Então você conhece aquele negócio tudo ali, né? Portsmouth como a palma da minha mão. Londres nem tanto, porque Londres foi pouco. Eu ia lá de vez em quando pra encontrar com os amigos. Gente boa, eu vim cá, ó. Amigão do Rafa também, ó. Amigão do Rafa. Olha o que o Rafa mandou pra ele, mostra aí. Tá aqui, ó. O Rafa mandou pra ele lá, ó. O adesivinho da LMC. Ó, a LMC vai fazer propaganda. LMC. Fazer propaganda aqui em Portugal. E, ó, colocar a chave da moto. Chaveirinho da LMC aí, ó. O Rafa mandou tudo pra ele, pessoalmente. Demorou, valeu. Tranquilo, tamo junto. E ainda por cima já ganhou o chaveirinho. E já veio aqui, ó, corrente do bem, ó. Corrente do bem, tá aqui a corrente, né? É a corrente do bem. Corrente do bem, adesivinho aí do Motofilmadores do UK agora. Meu amigo Júnior, do Júnior Azevedo, que mandou fazer isso pra mim aí. Top, não, de qualidade. Ele fez os adesivos, ficou bacana. De qualidade. E tem que agradecer também o Antônio dos Santos, lá, o criador da arte. Obrigado. Eles tudo ofereceram pro canal. Top. O Júnior fez os adesivos, o Antônio criou a arte do canal pra mim. E essa arte aqui, quando você começa os vídeos que você coloca lá, a motinha fazendo o mundozinho, ficou top pra caramba. Antônio, obrigado, Antônio. Obrigado a você. Muita gente, eu acho legal também quando eu tinha o meu canal na ativa. Muita gente me oferecia. Aliás, no meu canal, quem for lá que vê aquela foto grande, sim, tá lá, uma foto que alguém criou pra mim. Eu não sabia mexer no canal. Hoje a gente já sei, mas antigamente eu não sabia mexer com nada daquilo. Sim. Foi gente que criou pra mim. Também tem muita gente má. Teve uma vez um camarada me ofereceu e mandou vírus pra mim, cara.
Ah, é? Apagou o vídeo. Você chegou a conhecer o tiozão, aquele cara lá do Brasil, o KLM 621? Ah, sim. O tiozão lá de São Paulo? Tiozão, Pois, sim. eu tinha uma Hornet branca que eu comprei por causa dele. Então era febre do cara. E ele fez vídeo falando de mim, o CLG, não sei o que, meu vídeo bombou pra caramba. O hacker foi lá e apagou o vídeo. Nossa, cara. É foda, mas enfim, né? Mas depois recuperei e não conheci ele pessoalmente, depois eu não voltei no Brasil. Mas é foda, tem que ter cuidado com essas coisas, né? É verdade. Tem muita gente boa, mas também tem muita gente má. Mas enfim, mas depois, enfim. Mas gente, o canal tá aí, falando do meu aí um pouquinho. Chega lá, chega junto lá. Tem os videozinhos novos, eu vou continuar a fazer vídeos. Depois vai ser nas 16, 20 rotas, né? A gente sei lá como é que vai ser. Vai ser daqui uns dias vai ser só na área dos pesados. Só na área dos pesados. E não sei ainda se eu vou trabalhar aqui na Europa ou se vou para Inglaterra. Vamos ver a proposta que vai aparecer. Terra da rainha. Vamos ver, Robertão, que vai me ajudar. Eu estou incentivando o homem. Não, por quê? Ó, gente boa, é o seguinte, por que eu estou incentivando um homem aqui para ir para a Terra da Rainha? Que é o seguinte, os caminhoneiros aqui não ganham mal em Portugal, não. É verdade. Aqui, fazendo, mesmo que seja nacional ou internacional, o primeiro motorista, porque o segundo motorista, eu sei que passa uma vida de cão e ainda por cima ganha menos e é maltratado ainda por cima. Dependendo do primeiro motorista que pega. Não, pena, eu já fiquei sabendo de muitas. Já fiquei sabendo de muitos conterrâneos meus, brasileiros, que pegaram motoristas portugueses, que foi. Vou falar a linguagem aqui de Portugal. Os motoristas foram porco com eles. Porco quer dizer a linguagem daqui. Os motoristas foram um pouquinho má com eles. Então, eles até quis um pouco desistir da profissão por causa disso. Exato. Mas só que se você entrar como segundo motorista, seja firme. Seja firme, porque você vai encontrar muita pedra no seu caminho, que é alguns motoristas antigos que não fica querendo ceder, mesmo sabendo que você não vai pegar aquela vaga dele, mas eles não ficam querendo ceder ali, te ensinar como deve ser, fica te bloqueando. Quando você pegar pessoas ruins na sua frente assim, cara, olha, simplesmente muda, passa pra outra, vida que segue, é vida que segue, não fica bloqueado somente com pessoazinha não. Oportunidade que não falta, né? Oportunidade que não falta. Meu Deus. Igual eu tava falando com ele aqui, ó, motorista em UK, por quê? Cara, tô com diversos contatos aqui, acabei de falar com ele aqui, vou falar só o basezinho. Tem amigo meu tirando 1.300 libras por semana. 1.300 libras, só isso, mais nada. Não. Roberto, você vai ganhar isso? Não, eu vou ganhar isso porque eu vou estar começando, eu vou ganhar muito, muito menos que isso. Para mim não interessa o que eu vou ganhar. O que interessa para mim é que eu vou estar aprendendo e vou ganhar experiência. Exatamente. Posso ganhar metade disso por semana, para mim não interessa. O que interessa é que eu quero aprender, eu quero ver como é que funciona. E vai chegar lá, se Deus quiser. E aí, olha, o homem tava lá, conhece tudo. O inglesinho dá para desenrascar. O meu. O meu tá. Mas vai chegar lá, claro que vai. Opa, vai chegar lá. Aí o homem tá indeciso. Falei com ele, não, o negócio é UK. Pra ele que já tem a faca e o queijo na mão, tava lá, tem a documentação, conhece aquilo, pra ele é lá. O negócio é lá. Assim, vai depender muito da questão de família, essa coisa toda. Mas é questão de tempo pra ele estudar. Vamos ver a oportunidade. Eu vou abraçar a oportunidade. Tudo agora já tenho tudo. Carta tá na mão, o cartão do condutor, né, que é o tacógrafo tá na mão, o CAN 99,9%. Depois tiver tudo na mão, a gente vai estar sempre em contato, né? E o negócio aqui é certo. Eu não penso outras vezes, estou chegando. O meu pre-settle, eu em 2009 eu iniciei ele, só que eu não concluí. E o negócio da imigração, eu entrei em contato com eles através daquela aplicação minha que eu não terminei, falaram: como esse passaporte que você deu entrada já venceu, faça com um novo passaporte. Assim eu fiz, estou à espera da resposta, porque eu já vivi lá. E eu provei o porquê que eu voltei. Eu tive um problema no tornozelo, não consegui um diagnóstico certo na Inglaterra, no hospital que eu tive lá internado, e tive que voltar para Portugal para fazer o tratamento. Acabou que eu não consegui voltar para a Inglaterra, porque eu vendi tudo que eu tinha lá, para começar do zero não dá. Pois é mais difícil começar assim. Mas, então quer dizer, é uma das alternativas que eles dão, que é o porquê que você não aplicou na data certa. Doença é uma delas. E eu assim usei, estou esperando a resposta. Tem como provar isso também? Sim, não, eu tinha as análises, eu tinha as baixas médicas do hospital, do hospital para entregar na empresa que eu trabalhava. Eu tinha, acho que você ainda não teve isso ainda, porque você está menos. Você não trabalhou com um contrato, o tal do P60 e o P45, que é como se fosse aqui, por exemplo, o P60 é para você declarar o imposto e o P45 é quando você sai de uma empresa. Sim. Isso comprova que eu morei lá, eu tenho os dois. E isso servia como prova que eu já vivi, inclusive eu tenho até National Insurance Number, eu tenho National Insurance Number. Não, você tá falando do que já, mano? Então, só esperando chegar, exatamente. Isso é pra você ir engatar no mercado. É isso, tipo, olha, tá aí, tô feliz de ter conhecido o homem. Daqui uns dias o homem ou vai estar aqui mesmo em Portugal, na área dos pesados, ou vai ser pra lá. Tô falando com ele aqui, incentivando aqui, que
Nós estamos com uma vasta gama de contato lá e estou vendo que o negócio está correndo bem. O chato é que a gente ainda não tem resposta fixa para europeu nenhum, porque ele mesmo sabe que o pessoal, é igual, eu fiz um vídeo explicando aí que lá no Brasil está tendo até golpe de gente oferecendo contrato. Eu vi. Eu tô aqui com um áudio que eu vou te mostrar. Estou com um áudio que o cara mandou mais de 10 áudios enganando uma outra pessoa, oferecendo um contrato de 2 anos, pedindo para você, vamos supor, você está aí no Brasil, eu peço para vocês para enviar para mim todos os seus dados, enviar para mim tudo, e eu te prometo, eu te faço uma promessa de contrato de trabalho, tudo certinho, num papel bonitinho, de 2 anos, sendo que não existe esses contratos de 2 anos. O contrato que teve, que o governo liberou, era de 3 meses. Mesmo assim, pouquíssimo motorista quis, viu que não valia a pena. E puseram para mais 6 meses. Eles ampliaram para mais 6. 6 meses. De 5.500 vagas, 147. 100 e qualquer coisa se inscreveram. Coisa que 50 e tal era para cisterna e o resto era para caminhão normal. É isso que eu falo, pessoal. Então, aí não tem muita notícia nem para os europeus. Imagina para quem está no Brasil que não tem curso, não tem nada, a carteira não vale. Então não caia em lolota, em conversa fiada, gente. Para quem está no Brasil, ou para quem tem carteira brasileira, que está qualquer parte da Europa, que vocês, mesmo que tenham nacionalidade europeia de qualquer parte, não abriu exceção de regra nenhuma ainda. Até o presente momento, nada. Estão rumores aí que vai liberar, não sei o que, não liberou nada. Então, o que acontece? É só através do sistema de pontos do governo e algumas brechas que abriu no sistema para quem é europeu, para quem tem CAN, tem toda a documentação, ir no site e se oferecer a se inscrever para trabalhar lá. Mas tem que entrar direto no site do governo de lá. Então, a única brechinha que abriu foi essa, não tem mais nada assim em específico. Eu estou de olho, a doutora Juliana Vargas está acompanhando, ela falou qualquer hora que tiver coisas concretas, ela vai fazer um vídeo comigo. Exato. Não fizemos nada porque não tem nada concreto. Não tem, é verdade. E ela falou que está tudo muito vago. Até mesmo porque o governo deu uma aliviada, né, colocando o pessoal do exército para abastecer os postos. 20 mil militares. Os postos e depois abastecer as prateleiras que também estavam ficando vazias, né? Então deu uma... Quer dizer, depois no final você conseguiu abastecer de boa, né? Depois, tranquilo. Mas isso não vai durar por muito tempo. Eles vão ter que colocar. É porque assim, o que aconteceu? Com o Brexit, as pessoas optaram ou Inglaterra ou União Europeia. Muitos voltaram para a União Europeia. E você tá lá e você sabe que Inglaterra necessita do imigrante. Verdade ou mentira? Não tem jeito, né? O que eu vejo lá eles estão desesperados para pessoal de limpeza, construção civil, para trabalhar no restaurante, colher prato, atender mesa, cozinha, tudo eles estão precisando, mas não tem brecha para o pessoal trabalhar porque as pessoas não conseguem se candidatar para trabalhar porque não tem os documentos. Por acaso, por exemplo, eu se quiser hoje voltar para lá, eu não posso. Eu tenho todos os documentos, mas eu não tenho o preceto, eu não tenho a residência que eles exigem. E todas as empresas estão exigindo agora. Tá exigindo? Quando você fez a aplicação lá para o Uber, essas coisas, para Deliveroo, que você pegou a sua conta, quer dizer, além dos documentos normais, mas depois já... Eles pedem para atualizar os documentos, para você mandar foto e tudo, você tem um cartãozinho, né? Então... Enfim, né? Eu vou ser minha opinião, minha singela opinião, que para mim o Brexit foi um tiro no pé. Foi muito. Eu por acaso, as pessoas estão falando que foi a pior coisa que os ingleses fez, foi isso. Foi. Porque agora eles estão tentando resolver o problema e está sendo difícil. Foi. Tanto que, olha uma coisa que eu não entendo, eles estão precisando de mais de 100 mil caminhonestas, mas eles não liberam eles não liberam os europeus para ter uma brecha assim mas que certa, abre. Né? Mas certa, né? Tipo... Eles não liberam porque o que acontece? Liberaram 3 mais 3 meses, 6 meses. Os motoristas estão vendo que isso não está sendo muito legal, não está sendo muito atrativo. Não, de jeito nenhum. O que eu fiquei sabendo? O governo está tentando formar pessoas lá, formar os próprios cidadãos, eles estão querendo formar. Igual, por exemplo, a partir do dia 15 agora, vai sair, já foi aprovado, vai ter aquela, não é lei, é lei, que quando você for tirar a carteira, se você tem categoria B na Inglaterra, mora na Inglaterra, você tem categoria B, você vai pular direto para E. Direto, você não vai fazer mais nada, vai direto aí. Você vai dirigir com o caminhão só para frente, vai fazer algumas manobrinhas vai fazer, e eles vão te dar a carteira, eles vão facilitar de tudo para vocês tirarem a carteira. Para quem quer ser caminhoneiro, o governo está fazendo isso, está investindo perigo. Eles estão investindo tudo nos moradores, no cidadão. Depois é que eles vão ver uma brecha para fora, mas isso vai demorar muito, eles estão precisando com urgência. Como é que eles vão fazer? Nós sabemos que não vai funcionar, né? Vamos ver agora. Você tá lá, por exemplo, eu falo por mim, em Londres eu trabalhei pouco, quase não trabalhei.
Eu, a sexta-feira, depois das 5, 6 da tarde, eu era perigoso andar em certas ruas. Sabe por quê? Por causa dos pubs. É gente atravessando de um lado pro outro, tudo já. Verdade? Sim, sim, depois é perigoso. O pessoal gosta disso. O pessoal gosta de trabalhar horário comercial até sexta-feira, sábado até meio-dia, porque o shopping lá também não abre muito tempo. Nas ruas também não. Os pubs ficam tudo aberto. O povo gosta de trabalhar em horário normal. Eles vão querer ficar virando noite, caminhão. Não, foi o que meu colega disse, meu amigo lá, o caminhoneiro, o Alex, ele falou assim, estava comentando comigo que os ingleses não têm esse costume, essa vida de ficar no caminhão, dormindo em caminhão, viajando. Eles também não importam muita coisa para fora. Então, o que acontece? Nesse caso dos pesados, vai ser difícil o governo convencer eles mesmos para poder fazer serviço. Eles não têm essa cultura de ficar no caminhão assim. Eles gostam de trabalhar. Eu trabalhei muito, trabalhei na Eurocar Pass, eu trabalhei de motoboy. Então vai ser difícil o governo conseguir convencer eles. Exatamente. E os ingleses trabalhavam naquilo, na van, entregando peça, lá dentro do armazém warehouse. Tipo, não era das 8, das 7 às 5, das 7 às 4, naquele horáriozinho. Dava o horário, eles, ó. E aí agora vou pôr, né? Mas, enfim. Pois gente boa, vou deixar aqui o meu amigo aqui, que ele tem que trabalhar. Feriadão aqui hoje, né? Mas tem que trabalhar, né? Feriadão, dia de finados. É verdade. Hoje, no Brasil amanhã, né? Amanhã. No Brasil amanhã é feriado. Hoje aqui o feriado é dia 1, dia de finados, que é dia de Todos os Santos. É hoje dia 1, praticamente. Vocês vão estar vendo o vídeo no dia 2, então o dia de hoje aí é feriado. É o feriado no Brasil, né? Feriado no Brasil. E aí, Citibo, olha, Cristiano, mais uma vez, obrigado pelo cafezinho aí. Cara. E foi um prazer pro meu ter te conhecido aí, trocado um bate-papo aqui pro pessoal. Não, foi bom, muito tempo que eu já queria te conhecer. Nós vamos trombar nessas estradas aí, se Deus quiser. Se Deus quiser. Vamos trombar essas estradas dessa Europa fora aí, ou da Inglaterra, ou aqui de Portugal, não sei, porque só Deus sabe que o dia de amanhã, então peço ele que faça que a gente tromba no caminho aí, né? Encaminha a gente pra onde for melhor, né? Exatamente. Né? É isso. Gente boa, um abraço a todo mundo no canal, fique todo mundo com Deus. Valeu, galera. E segue o homem lá, vou deixar na descrição do vídeo aí. E só lembrando, esse vídeo é um patrocínio da LMC. Aqui, ó. Aqui, ó. LMC na atividade. É o Rafa ajudando a gente aí, como se diz, né? Um patrocínio aí do Corre-Corre. Ele não tinha LMC da minha altura, não, mas, porra, me ajudou muito, muito, muito. Aquela, você já ouviu falar na Cretina? Na Cretina, sim, a Cretina foi minha. Já foi minha. Já foi sua Cretina também? Foi minha. Então eu não sabia. Em 2017 eu comprei a Cretina dele. Olha aí, eu comprei. Acabei que depois, eu tava voltando pra cá, eu pus ela à venda, ele não aguentou, eu quero a Cretina de volta, vendi pra ele de novo. Vendeu pra ele de volta? Nossa. Aí depois ele trabalhou com ela um tempo, mas depois ele foi e comprou outra. A moto tem história, Então é história mesmo. Top. Não, top mesmo. É isso, gente boa. Abraço a todo mundo no canal. Vamos lá. Fui. Falou, galera. Um abraço.